Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia, irmãos. Vamos ver cada um de vocês. É bom nós podemos estar juntos mais uma vez. Vocês vão lembrar que nas últimas semanas que eu tenho ministrado aqui, eu tenho falado sobre algumas posturas religiosas com respeito a relacionamento com Deus. E eu creio que, assim como eu, vocês também se identificaram em algumas delas e talvez estão vendo elas tentando atuar na tua vida hoje ainda, né? E a gente viu que o problema dessas posturas é que o objetivo delas não está em ter a Deus, mas em ter algo que Ele possa dar. Por exemplo, a vida de Deus, ela usa Deus para suprir os desejos materiais. Então, é uma postura religiosa que busca Deus para suprir seus desejos, né? A vida sobre Deus usa Deus como uma fonte de princípios e de leis. A vida sob Deus tenta manipulá-lo através da obediência para então garantir bênçãos ou evitar alguma tragédia, algum problema maior. E a vida para Deus, ela também usa a Deus e a missão para Deus, né? Essa é a mais ovacionada, é a mais reconhecida, né? Parece que quando se está nesse estágio, uau, é um irmão abençoado, é aquele líder, aquele missionário, aquele irmão que está ali sempre envolvido em alguma obra da igreja. O problema é que talvez o coração não esteja em buscar a Deus ou querer a Ele, mas sim em procurar achar um propósito para a sua vida, né? Às vezes a gente está meio perdido, não sabe bem por que a gente existe, então a gente está ali trabalhando para Deus, achando um propósito, tentando agradar Ele também. Mas a gente viu que são posturas religiosas equivocadas e que não cumprem o propósito eterno de Deus para a nossa vida, para aquilo que Ele realmente nos criou. E a gente vê que cada uma dessas posturas, ela faz de Deus um meio para um fim. Então o foco não está nele, o desejo não está nele. E hoje, a partir de hoje, eu quero começar devagarinho, junto com outros irmãos também, a construir algo a respeito do nosso relacionamento com Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus. O que Deus espera de nós? Como nós podemos nos relacionar com Ele? Quais são os caminhos? O que Ele espera? Então, hoje eu quero começar a lançar alguns fundamentos assim, para a gente poder crescer nisso juntos. Talvez muitos digam, mas eu sei o que é isso. Beleza, ótimo, maravilha. Que bom. E talvez a gente pode crescer um pouquinho mais nessa revelação, né, juntos. Porque quando a gente pensa numa postura correta com respeito ao relacionamento com Deus, a gente não vai ter mais Deus como um meio para um fim, mas Deus vai ser o nosso desejo. Ele próprio vai ser o nosso desejo. Eu sempre lembro da palavra quando Davi, lá no Salmo 27, a gente fala muito desse texto aqui, Salmo 27, 4, quando Davi ele pede uma coisa para o Senhor, e ele expressa o desejo o mais profundo desejo que ele tem no seu coração. E ele expressa dizendo, eu quero estar contigo. Eu te peço uma coisa, me deixe estar contigo. Por quê? Porque Deus havia se tornado o desejo de Davi, o desejo dele. Ele não estava olhando para Deus e procurando, a partir de Deus, conquistar algo, ter alguma coisa, suprir uma necessidade, encontrar um propósito para a sua vida, mas ele estava olhando para Deus como, de fato, o seu desejo. Ele queria estar com Ele, porque ele havia visto algo que o tinha atraído, o tinha conquistado, e nada mais além de Deus poderia satisfazer aquele desejo que existia no coração dele. E Davi encontrou esse lugar. Ele encontrou esse lugar no Senhor.
E é justamente para esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar. O nosso relacionamento com Deus precisa estar baseado num desejo. Desejar estar com Ele. Agora, para a gente desejar estar com Deus, a gente precisa ter uma visão correta a respeito dele. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando pensamos em Deus ou olhamos para Ele, nós temos uma visão ou desfocada ou completamente equivocada a respeito de quem Ele é e de como Ele é. Então, como nós vamos desejar algo que não nos atrai? Como nós vamos desejar alguém que nos causa medo? Como nós vamos desejar estar com alguém que nós pensamos que ele está sempre pronto para nos castigar ou para nos trazer algum tipo de disciplina que vai nos machucar, que vai nos destruir? Então, claro, quando nós temos uma visão equivocada a respeito de quem é Deus, nós não vamos desejar estar com Ele. Esse desejo ele é produzido em nós pelo Espírito Santo, a partir de uma revelação de quem Deus é. Então, eu vi isso, eu algumas vezes testemunhei para vocês, e eu vi isso muito prático na minha vida. Eu tinha uma visão equivocada de Deus. Quando falava de Deus como Pai, eu tinha uma visão equivocada dele. Então, isso dificultava o meu relacionamento com ele. Isso fazia com que eu me relacionasse com Deus baseado em sentimentos que não eram os corretos. E aí o que isso produziu? Fez com que eu não tivesse um relacionamento profundo com Deus durante muito tempo na minha vida. E eu hoje estou construindo isso. O Espírito Santo está construindo isso em mim. Está me levando para um lugar de um relacionamento mais profundo, de um relacionamento mais pessoal, mais íntimo com o Senhor. Eu estou numa carreira, assim como cada um de nós. Cada um de vocês está nessa carreira. Alguns estão em um nível, outro em outro. Mas a gente está nesse processo, está andando por esse caminho juntos. E o Espírito Santo está nos conduzindo. Então, eu percebo que tudo que ele tem nos falado nesses últimos meses, semanas e meses, tem a ver com o Espírito Santo nos trazer uma visão correta de quem é o Pai, nos revelar o Pai, para que a gente encontre esse lugar de desejo e vá mais fundo no relacionamento com Ele. Eu não sei se tu tem sentido isso, se tu tem percebido isso, se tem acontecido alguma coisa em ti que tem te atraído, talvez é a palavra, para desejar mais conhecer a Deus. Não sei se isso já tem acontecido. Se ainda não está acontecendo, vai acontecer. Porque eu entendo que o Espírito Santo está fazendo isso hoje. É a principal prioridade dele hoje é nos levar para um relacionamento mais profundo com o nosso amado. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo cada dia mais. E a gente sempre usa os exemplos, né? Talvez não. Nós estamos num caminho e não tivemos os mesmos tipos de experiências como Moisés, como Davi, como João na ilha de Patmos, como Paulo quando foi surpreendido por uma glória que se manifestou numa luz brilhante a ponto de ele ficar cego, e aquela luz ainda fala com ele. E ele viu que era Jesus e ele foi atraído por Jesus. Então talvez nós não estamos nesse, né, não tivemos nenhum tipo nenhum tipo de experiência nesse sentido, porém o Espírito Santo ele conhece a cada um de nós perfeitamente e ele sabe o que ele precisa fazer para nos revelar Jesus. E ele quer fazer isso e ele vai fazer isso. Claro que parte sempre de nós também permitirmos que ele faça. Porque, às vezes, muitas vezes isso acontece, nós resistimos àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Tu já te pegou brigando com Deus? Tu já te pegou brigando com Ele? Há muitos anos atrás eu li um livro, o título do livro era A Patrola de Deus. E aí me chamou a atenção, em um momento lá, o autor ele coloca que tem momentos na nossa vida
que a gente tem a impressão que está andando, olha para trás e vem uma patrola, e ela está destinada a quebrar tudo, passar por cima de nós, destruir tudo que a gente edificou, destruir tudo que a gente tem de importante, ou para nós é importante. E aquela patrola vem se aproximando, a gente começa a orar e dizer: Deus, me livra dessa patrola, ela vai destruir, repreende o inimigo, repreende o diabo, repreende o Satanás que está pilotando a patrola. E a patrola vem chegando, e quando ela chega mais perto que a gente consegue enxergar o motorista, a gente se dá conta que é o Espírito Santo que está no volante. E ele tem um objetivo de passar por cima mesmo, quebrar tudo o que não é os tesouros que ele quer colocar na nossa vida, para a partir dali começar a edificar algo que realmente faça sentido com aquilo que Deus está fazendo. E eu creio que nesses dias o Espírito Santo está agindo assim com muito amor nas nossas vidas. Gente, como nós vemos Deus faz toda a diferença. Tem um exemplo disso bem claro. Em Marcos 5, nós temos um relato quando Jesus chega na terra dos Gadarenos ou dos Gerasenos. Quando ele chega de barco, ele chega na terra e diz que, em Marcos diz que um endemoniado veio correndo ao encontro dele, em Mateus fala de 2, mas enfim, era 1 ou 2 homens que estavam atormentados por espíritos malignos há muitos anos, eles viviam no meio de sepulcros, e Marcos diz que aquele homem ele se feria, eles às vezes colocavam correntes nele para contê-lo, mas nada era capaz de conter a fúria e a ira que os demônios manifestavam através daquele homem. E aquele homem, quando vê Jesus, ele vem e se atira na frente dele, e o próprio demônio que estava ali começou a falar com Jesus: o que tu quer? Tu vem me atormentar no seu tempo? E diz que os demônios pediram: por favor, não nos mandem embora, não nos tira desse lugar. E aí fizeram um pedido estranho para Jesus: olha, tem uma manada de porcos ali, deixa que a gente entre naqueles. E por algum motivo Jesus disse: então vai. E eles entraram, e diz que aquela manada de uns 2.000 porcos correram para um precipício e se jogaram um precipício abaixo e morreram. E aquele homem estava livre, liberto. Ele nunca tinha experimentado o que ele estava experimentando aquilo, aquela liberdade, aquela paz. Então ele estava maravilhado. Mas algumas pessoas viram o que aconteceu, que havia acontecido, foram para a cidade e contaram: olha, aconteceu uma coisa lá. E diz que o povo veio, e algo muito interessante acontece. Aqui a gente vê a diferença de como é importante a gente ter uma visão correta a respeito de quem Deus é. No capítulo 5, então, no versículo 14, diz que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia ocorrido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, que fora possesso de uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e também falaram sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Aquele povo conhecia aquele homem, sabia todo o sofrimento daquele homem, provavelmente tinha um medo daquele homem endemoniado, mas quando viram ele sentado em perfeito juízo, eles tiveram medo de Jesus. Porque eles não viram a bondade que moveu a mão de Jesus para libertar aquele homem. Eles não viram a misericórdia que se moveu através de Jesus para libertar aquele homem. Eles só viram um homem que tinha muito poder e que ele poderia usar aquele poder para prejudicar eles de alguma maneira. Talvez dominar o povoado, talvez tirar os bens deles, talvez fazer o mal para eles. Então eu imagino que na cabeça deles, eles viram alguém, por não conhecer quem era, eles ficaram com medo e o pedido deles foi: por favor, vá embora da nossa terra. Aí é interessante que Jesus ele entra no barco para ir embora, então ele ouviu o que eles pediram e fez o que eles pediram. E aí, no versículo 18,
Diz, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha a diferença. No 19, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aqui está o ponto. Enquanto que o povo que não viu a misericórdia que Deus havia tido daquele homem, quando Jesus liberta ele, pediu para que Jesus fosse embora. Pedindo para que o Pai da misericórdia fosse embora da terra deles. O homem que havia experimentado a bondade, havia experimentado a misericórdia, havia sido o foco, o alvo daquela misericórdia, ele teve uma outra atitude. Ele queria estar com Jesus. E Jesus viu por bem que ele ficasse ali, porque Jesus, com certeza, na sua sabedoria, viu que aquele homem iria multiplicar essa mensagem, e foi o que ele fez. Depois o texto continua dizendo que foi o que ele fez. Ele multiplicou essa mensagem da misericórdia, da graça e da bondade de Deus com ele, por todo aquele povoado, e com certeza muitos vieram a crer em Jesus por causa disso. Então a gente vê aqui claramente que a maneira que nós olhamos para Deus, ou que nós enxergamos Ele, ou quem Ele é para nós, faz toda a diferença de como nós vamos nos relacionar com Ele. O povo teve medo, não quis, rejeitou Jesus. O homem que foi alvo do amor e da misericórdia, ele não teve medo, ele foi cativado, fascinado pela pessoa de Cristo e desejou estar com Ele. Então, talvez aqui já cabe uma pergunta, né? Quem é o Senhor para nós? Quando nós pensamos em Deus, quem Ele é para nós? Ele é essa fonte de graça, de misericórdia, de bondade, de amor, de santidade, de benignidade? Ou Ele é um estranho? E talvez um estranho com o qual nós nos sentimos no dever de ter algum tipo de relacionamento com Ele, porque é melhor ter do que não ter. Mas a questão é, nós precisamos ter o motivo certo, a motivação correta no nosso coração para nos relacionarmos com o Pai. Nós cantamos antes aqui que a cruz de Cristo nos atraiu. O amor que foi expresso naquela cruz nos atraiu. Mas isso, de fato, é verdade ou é só uma canção? É verdade que eu estou atraído, fascinado pelo amor de Deus por mim? Eu confio no amor dele por mim, no amor leal. Eu acho muito legal nos Salmos, eu não sei se nas outras versões fala da mesma forma, mas na NVI, ele cita várias vezes o amor de Deus como um amor leal. Amor leal. Irmãos, o amor de Deus é leal. Nós talvez temos tido durante a nossa vida experiências com formas ou expressões de amor que não foram leais. Porém, o amor de Deus é leal. E nós não precisamos temer Ele, não precisamos ter medo dEle. Precisamos desejar nos aproximar dEle cada vez mais. Então esse padrão, ele ainda é visto hoje, o mesmo padrão que essa diferença, né, que houve ali nesse relato de Marcos 15, ainda acontece hoje, porque quando a gente tem uma visão incompleta ou contaminada de Deus, ou nós queremos usar Ele, ou a gente dispensa Ele. Então o mesmo padrão, ele continua se aplicando hoje, e por isso que a gente precisa falar a respeito disso também. Agora, quando nós temos uma visão completa, clara, de quem Ele é e o que Ele tem feito, e o que Ele fez por nós e como Ele nos vê, vai ser gerado em nós um desejo de conhecê-lo cada vez mais. E aí a gente fica, às vezes a gente pensa, mas como é que eu vou saber como Deus é? Deus, Ele é tão bom, tão tremendo, tão misericordioso, que aquele Deus temido dos inimigos de Israel, que não era visto, mas Ele fazia coisas terríveis, grandiosas. Aquele Deus que o próprio povo de Israel chegou num ponto de
ter medo até de falar o nome dele, então eles usavam uma outra expressão, mas não chamavam Deus pelo seu próprio nome. Deus, ele vendo todo esse quadro, ele decide algo, ele decide se mostrar de uma forma que o homem conseguisse entender quem ele é, ver com seus olhos alguém que pudesse expressar exatamente quem Deus era. E aí vem Jesus. Jesus entra na história, o Deus que se tornou homem, ele vem viver entre os homens para quê? Para mostrar quem era Deus. Em Colossenses 1,15 diz que ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aquele Deus invisível que não era visto, que não se sabia a sua forma, como ele agia, como ele vivia, que não se tinha clareza de como ele manifestava a sua graça, a sua bênção, agora estava ali, ao vivo e a cores na frente dos homens. Eles podiam ver, eles podiam tocar. João chegou a dizer, nós tocamos nele. Nós tocamos nele. João, no Evangelho, ele diz lá no início que no princípio aquele que era o verbo e estava com Deus e que era Deus, ele estava desde o princípio com Deus. E aí ele continua dizendo, mas aquele verbo se tornou homem. E esse homem andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós tocamos nele. Nós sabemos quem é Deus, porque nós vimos ele aqui, ele andou no meio de nós. Eles foram atraídos por aquele homem. Quem? Jesus, né? E o próprio Jesus, ele fala algo interessante quando ele se refere ao reino dos céus. Ele equivale o reino dos céus com a presença dele próprio. E aí ele diz como deveria ser a atitude para quem deseja o reino dos céus. E aí ele dá em parábolas, ele fala algumas coisas interessantes. Em Mateus 13, por exemplo, no versículo 44, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que Jesus estava dizendo aqui? Olha, o reino de Deus, e quando ele fala do reino, ele traz a figura para ele próprio como uma expressão do Pai, o rei desse reino. Então ele disse assim, olha, aqueles que encontram esse tesouro, eles vendem tudo para ficar com ele. Aqueles que encontram essa pérola, eles vendem tudo para ficar com elas, porque eles sabem que ela é a pérola de maior valor. Eles sabem que esse tesouro que foi encontrado, não existe nada mais valioso do que ele. Então ele pega essas parábolas e fala a respeito do reino de Deus justamente para deixar claro esse desejo que é necessário ter para estar com ele. Desejar estar com ele. E mais uma pergunta. O ano passado nós ficamos vários meses falando sobre os atributos de Cristo com uma intenção, com um intuito de revelar Deus. Né? Então a gente foi falando dos atributos de Cristo para colocar uma forma, vamos dizer assim, em alguém que nos fascine e que nos atraia e que desperte em nós um desejo de estar cada vez mais próximo dele. Então o objetivo lá foi esse. E eu não sei se vocês têm notado, e eu refletindo um pouquinho, pensando de como nós estamos vivendo como igreja, o que nós estamos falando aqui, o que o Espírito Santo tem nos levado a ministrar, a falar, a estudar, a compartilhar, aquilo que nós temos cantado. Eu não sei se vocês se deram conta, mas tudo está direcionado a nós mostrarmos quem é Jesus, falarmos de quem é Ele, anunciarmos a Ele, mostrarmos sua beleza, sua glória, sua graça, mostrarmos seus atributos,
a sua bondade, o seu amor. E tudo isso com uma intenção, que é de cada vez mais, a cada encontro, seja aqui no domingo, seja na sala de oração, seja nos grupos na casa, seja lá no Juad, seja no Dois ou Mais, seja em qualquer lugar que nós estamos compartilhando isso, a intenção é a mesma. Cada vez mais ficarmos fascinados por Cristo. Porque, irmãos, nós precisamos conhecer Ele cada vez mais. Ele é o Deus eterno. Ele nos criou eternos para termos uma eternidade toda para conhecê-lo, porque Ele é muito grande. Mas isso precisa despertar no nosso coração hoje. Às vezes, a gente pode ter aquele engano, né, rondando a nossa mente, de que essa vida aqui, a gente tem que sobreviver, sobreviver para depois na eternidade conhecer a Deus. Mas, na verdade, Ele quer que nós conheçamos Ele já hoje. Porque talvez a gente até pode estar pensando, desejando a eternidade pelo motivo errado. Nós precisamos desejar Ele e desejar estar com Ele hoje. Então isso é um aspecto da vida com Deus, tá? Esse desejo. Isso eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está despertando os nossos corações. Amém? Se não tem nada no teu coração nesse sentido, eu quero te encorajar a começar a fazer uma oração bem simples. Senhor, Espírito Santo, desperta um desejo no meu coração de conhecer o Pai. Revela para mim quem é Jesus. Abre os meus olhos para que eu veja quem é Cristo. Eu quero ficar fascinado por Ele. Amém? Então, eu creio que cada um de nós aqui, de alguma maneira, se tu começar a prestar atenção, está acontecendo algo dentro de ti. E não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo está fazendo. A gente conversando com o outro, tu percebe. O Espírito Santo está se movendo e algo está acontecendo. Então, nós precisamos agora começar a responder a isso. E desejá-lo cada vez mais. Agora, tem um fator muito importante, que a gente fala bastante, mas às vezes a gente não linka uma coisa com a outra, que é, nós podemos até desejar, porém, nós também precisamos estar unidos a Ele. Porque a gente sabe que o pecado, ele fez separação entre o homem e Deus. Lembra disso? Foi a principal consequência do pecado, foi essa morte espiritual, essa separação do homem, da humanidade, com o seu Criador. Então, é tremendo porque Jesus, ele não veio apenas para revelar o Pai de forma que a gente pudesse ter uma imagem real de quem é Deus. Ele não veio apenas para fazer isso. Ele veio também para nos reconciliar com o Pai. Ele veio também para nos dar a oportunidade ou abrir um caminho para que nós que estávamos separados dele pudéssemos novamente ser conectados com ele. Para daí, a partir dali, poder, de fato, expressar o nosso desejo e viver esse desejo de conhecê-lo cada vez mais. Ele é o nosso tesouro. E a gente vê Jesus fazendo isso na cruz. João Batista, quando ele vê Jesus, ele faz aquela declaração bem conhecida, né? Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Jesus ele também diz, o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos, em Marcos 10:45. Então, Deus ele se faz homem para se mostrar, para se revelar ao homem. Não bastando isso, ele assume uma forma de servo, ele vai até as últimas consequências para pagar pelo pecado do homem, para parar numa cruz, em uma morte terrível, justamente para que nós pudéssemos ter um caminho livre para nos aproximar do nosso tesouro. Para receber, para contemplar, para poder ter de verdade o nosso tesouro. O tesouro, aquele tesouro que foi para o qual nós fomos criados. Então Jesus ele vem e ele faz uma obra completa na cruz.
E nós sabemos que a nossa parte nisso é a fé em Cristo. É a fé naquilo que Ele fez. É assim que nós nos unimos a Deus. Então, se nós desejamos, eles também precisamos estar unidos a Ele. E eu creio que todos nós aqui já estamos unidos a Deus. E se alguém ainda não se vê unido a Deus, hoje é o dia de tomar essa decisão. Porque, de novo, nós cantamos há pouco que nós somos atraídos por uma cruz. Me veio uma imagem à mente. Vocês lembram, todo mundo aqui já deve ter olhado algum filme que envolve uma caça a tesouros. Filme de pirata, filme, sei lá. E vocês lembram que tudo tem um mapa, sempre tem um mapa. E lá no mapa tem um lugar que tá marcado, que é o lugar onde está o tesouro. Lembram disso? Se a gente for pensar que a palavra de Deus, ela é um mapa que nos leva para um tesouro. Nós vamos encontrar nesse mapa uma marca, que é a cruz. Em vez de ser um X, é uma cruz. Essa é a marca do nosso tesouro. Foi ali que o nosso tesouro foi conquistado. Foi ali que ele foi revelado. Então, irmãos, se nós queremos e desejamos a Deus, nós também precisamos querer e desejar a cruz. Se nós não desejarmos a cruz, nós também não vamos ter acesso ao Pai. E quando eu falo disso, eu não falo apenas na principal obra da cruz, onde Jesus ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou cada um deles. Mas Jesus, vocês vão lembrar que em Marcos 8, ele também fala sobre nós tomarmos a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Então, nós também precisamos desejar tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Ou seja, estar unidos a Cristo na semelhança da sua ressurreição e também dos seus sofrimentos. Porque aí nós não vamos nos escandalizar ou nós não vamos nos decepcionar com Ele quando nós sofremos. Porque a gente começa a encontrar semelhanças do sofrimento de Cristo com o nosso. E o sofrimento que acontece na nossa vida é para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Eu não estou pregando masoquismo aqui, tá? Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de sofrer. Não tem nada a ver com isso. Mas tem que olhar para o sofrimento de uma maneira correta. Entender que é um processo onde a cruz de Cristo também está sendo aplicada sobre a nossa vida, para que nós possamos nos encontrar cada vez mais semelhantes a Ele. Porque quanto mais semelhantes a Cristo nós estivermos, mais nós vamos desejar estar com Ele. Mais nós vamos desejar estar na companhia dEle. Faz sentido para vocês isso? Por que eu falei que às vezes uma coisa não é linkada com a outra? Muitas vezes a gente fala sobre a obra da cruz e foca diretamente e somente na questão do pecado, do perdão dos pecados. E está certo isso. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Jesus, ele foi para uma cruz para que o desejo do Pai fosse realizado. Mas como assim? O Pai queria matar o Filho? Não, ele não queria matar o Filho. Ele queria estar com a sua criação. Ele queria estar presente com os homens que ele havia criado. Ele queria estar com aqueles que ele tanto amava, mas que havia uma separação por causa do pecado. Jesus ele vai para a cruz para que aquilo que a gente vê escrito na palavra de Deus desde Gênesis e termina lá em Apocalipse, nós vemos uma menção clara nisso, o desejo de Deus estar com o homem. Lá no Gênesis nós vemos Deus criando o homem e estando com ele. Nós vemos a narrativa bíblica em todo momento, em cada livro da Bíblia, a narrativa, ela traz a presença de Deus como foco e Deus querendo estar com o homem. As alianças sempre foram nesse sentido, Deus vindo estar com o homem. E quando a gente chega em Apocalipse, no final da história, nós vemos Deus vindo para estar com o homem. Nós lemos lá no final de Apocalipse uma cidade que desce do céu e os anjos declarando: agora o Senhor vai tabernacular, vai acampar, vai viver
no meio dos homens. Esse é o desejo de Deus. E para que isso fosse possível, foi necessário que Jesus fosse para a cruz. Então, irmãos, quando Jesus morre naquela cruz, ele abre um caminho para Deus estar conosco e nós estarmos com ele. Deus poderia ter feito de outro jeito? Não sei, ele é Deus. Mas ele decidiu mostrar, expressar o amor dele através de uma cruz. Para nós pode parecer loucura, que é o que Paulo fala, para aqueles que não creem, o evangelho é loucura, né? Mas para nós não é loucura, porque ali é uma expressão de amor. A maior expressão de amor que nós encontramos da parte de Deus para com o homem é ele se tornando homem para morrer por aqueles que ele havia criado. Isso precisa mexer conosco, isso precisa tocar no nosso coração. Isso precisa fazer a gente desejar estar com esse Deus que fez tamanho sacrifício para estar conosco. Quando a gente não liga isso, a gente pode estar olhando para a obra da cruz e caindo na mesma armadilha de usar o que Jesus fez simplesmente para o nosso benefício, para escapar do inferno. A pregação, eu lembro de quando eu era menino, eu escutava muitas vezes pregações, evangelismos, né? E o foco era, tu precisa crer na obra da cruz, tu precisa crer que Jesus morreu pelos teus pecados para não ir para o inferno. Mas esse é o verdadeiro motivo, o motivo correto de nós crermos na obra de Jesus? Se nós crermos dessa maneira, nós vamos cair na mesma armadilha de uma postura religiosa e nós estamos usando Deus para o nosso benefício. Ou seja, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Porém, a nossa fé naquilo que Jesus fez na cruz não pode estar baseada nisso. Nós precisamos colocar nossa fé naquilo que Jesus fez na cruz. E, a partir daquilo que ele fez na cruz, entender que ele fez aquilo para que nós pudéssemos novamente estar com o Pai. Isso precisa ser o foco da nossa vida. O verdadeiro motivo da nossa existência é nós estarmos com o Senhor. Fomos criados para isso. Nós vivemos tudo que fizemos, tudo que fazemos hoje, tudo que vivemos, a nossa história, né? Ela precisa andar em direção a desenvolver esse desejo de estar com o Pai. Quando nós olhamos para a cruz e não ligamos o sacrifício de Cristo com o desejo do Pai sendo cumprido, que é de estar com o homem, nós não conseguimos enxergar a obra da cruz de uma maneira completa. Quando a gente faz isso, o que acaba acontecendo? A gente crê para perdão dos pecados e estaciona ali, esperando a eternidade. Semana passada o Ney falou sobre o caminho, né? Quando, na verdade, quando nós recebemos a obra da cruz e cremos naquilo que Jesus fez, é simplesmente uma porta que se abriu para um caminho que precisa ser andado, trilhado. E a partir dali a eternidade começa com Deus para cada um de nós. E nós podemos usufruir, ainda que de uma maneira limitada, mas nós podemos usufruir da presença de Deus todos os dias da nossa vida. Ainda que de uma maneira limitada, né? Eu digo porque na era que está por vir, vai ser pleno. Agora ainda não é. Mas nós podemos andar em direção a isso. E eu falo que nós precisamos crer da maneira correta, porque isso pode representar, quando a gente não crê da maneira correta, pode representar um perigo para nós. E John Piper, ele abordou esse problema. Ele diz o seguinte: Cristo não morreu para perdoar pecadores que prezam qualquer coisa acima de vê-lo e conhecê-lo. E as pessoas que seriam felizes no céu, se Cristo não estivesse lá, não estarão lá. O Evangelho não é uma maneira de levar as pessoas ao céu, é uma maneira de levar as pessoas a Deus. É uma maneira de superar todos os obstáculos até a alegria eterna em Deus. Se não queremos Deus acima de todas as coisas, não somos convertidos pelo verdadeiro Evangelho. É forte isso. E por isso que eu falo que o Espírito Santo está fazendo uma obra tremenda nesses dias, porque ele está nos despertando para essas verdades. Tinha uma canção do Coadjuvantes que dizia: se lá no céu
tu não estiver para lá, eu não quero ir. Primeira vez que eu escutei, achei tão estranho aquilo. Como assim? Mas claro, por que eu quero ir para o céu? Por que eu quero uma vida eterna? É para não estar no inferno? É para não sofrer? É para não ter dor? É para não ter tristeza? Realmente não vai ter nada disso lá. Porém, nós precisamos querer e desejar a vida eterna porque Jesus é a própria vida eterna e Ele estará lá. Então isso precisa mexer conosco, irmãos. Quando nós desejamos Deus, antes, quando o Pedro fez ali um momento de a gente orar, me veio uma imagem, né, da obra que o Espírito Santo está fazendo entre nós, e vai chegar um dia em que a gente vai fazer fila aqui para dizer algo para o Senhor. Porque o nosso coração vai estar tão desejoso dele, explodindo de tanto amor por ele, que a gente não vai conseguir se calar. Talvez a gente até nem faça fila, talvez a gente fale dali onde a gente está, mas a gente vai falar alguma coisa. A gente não vai mais ceder à vergonha, à timidez. O que o meu irmão vai dizer? Será que eu vou falar a coisa certa? Tu vai falar o que está no teu coração. O Criador dos céus e da terra. Então eu creio, e eu estou esperando por esse dia, onde os nossos corações vão estar tão acesos por esse desejo, gerado pelo Espírito Santo, de estar com o Senhor, que a gente não vai mais se calar. A gente não vai ter problema com a chuva, com o frio, com o calor, com sei lá o quê, que muitas vezes é obstáculo para a gente estar junto. A gente não vai mais ter problema com isso. Porque o nosso coração vai estar explodindo de desejo por Ele. Eu creio que isso vai acontecer. Mas, irmãos, também é verdade que nós precisamos responder aquilo que o Espírito Santo está gerando em nós. É mais ou menos assim. Eu estou com muita sede e não tinha água aqui. Mas, por graça e misericórdia de Deus, Ele colocou uma bica de água lá, um bebedouro, eu posso ir lá e me servir de água. Já está lá. Ele deu. Ele está fazendo isso. Tem água fresca aqui, pode vir. Irmãos, aquele bebedouro ele não vai vir caminhando até aqui. Não vai. Vem. Não vai vir. Porque ele já está lá. Tem coisas que Deus ele já fez. E agora nós precisamos também dar o nosso passo. É o caminho que o pastor Ney falou semana passada. Precisamos caminhar por esse caminho que foi aberto. Nós não podíamos abrir ele, mas ele agora está aberto porque Jesus abriu. Então a cruz, ela foi mais que um veículo para nos resgatar da morte. A cruz nos transporta para os braços da vida. A cruz é como adquirimos o nosso tesouro. É assim que encontramos unidade com Deus. É interessante que em Colossenses 1, 13, 14, ali quando Paulo ele fala que nós somos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da luz do Filho, do seu amor, ele está falando da obra da cruz. Mas logo em seguida, no versículo 15, ele fala aquele outro que a gente leu há pouco, ele é a imagem do Deus invencível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, o que Paulo faz? Ele aponta para a cruz como caminho, e logo em seguida ele fala do rei do reino. Muitas vezes nós estamos focados num reino glorioso, maravilhoso, e a gente não está focado no rei. O que importa no reino é o rei. Não são as outras coisas, não são os outros benefícios. No caso do reino de Deus, é isso. O que tem valor lá de verdade, o que faz o reino de Deus ter valor,
é o rei que está sentado no trono. E nós precisamos olhar para esse rei, desejar esse rei e estar com esse rei. Amém, irmãos? Então, eu queria... Tinha mais algumas coisas que eu queria colocar, mas a gente vai deixar isso para a semana que vem. Eu queria pedir que o time aqui da música venha aqui, do louvor venha aqui. E a gente vai orar agora. A gente então viu que o Espírito Santo está trabalhando e gerando esse desejo. E que a obra que Jesus fez na cruz já nos uniu com Deus. A gente une a gente pega essas duas verdades. Estamos unidos com Deus. O desejo que o Espírito Santo está gerando, nós precisamos reagir, irmãos. Nós precisamos agora nos render. Essa que é a verdade. Precisamos nos render para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Cada um de nós vai experimentar de uma forma, né? E eu não estou falando de uma manifestação aqui agora, pode acontecer também, mas é uma vida, é uma caminhada. E nós queremos crescer nesse desejo pelo Senhor. E eu queria usar uma palavra para a gente orar sobre isso, que é uma oração que está ali em Colossenses, um pouquinho antes dos versículos que eu citei, que é de 9 a 12. Uma oração que Paulo faz. Ele diz o seguinte: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Queria te pedir se tu pode, se quiser, ficar de pé, para espichar tuas pernas aí. E a gente vai começar a orar aqui sobre isso. E vamos estar ainda aqui, os irmãos vão estar ministrando uma canção. E eu gostaria que tu agora permitisse que o Espírito Santo ele testificasse no teu coração a respeito daquilo que falamos, dessas verdades. E talvez o que precisa acontecer e o que a gente precisa fazer todos os dias é algo que eu tenho tentado exercitar todos os dias, de dizer para o Espírito Santo: Senhor, eu preciso da tua ajuda para ter um relacionamento com o Pai que venha a ser pleno. Senhor, eu quero, como Paulo fez, eu também quero te dar graças, Pai, porque tu nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Obrigado porque a cruz de Cristo tornou isso possível. Somos herdeiros juntamente com Cristo. E nós queremos, Senhor, pedir que nesse tempo tu esteja trazendo mais e mais revelação ao nosso coração de quem é Jesus. Espírito Santo, nós queremos crescer no conhecimento de Cristo. E nós sabemos que quando se trata de conhecimento, a Bíblia ela não está falando apenas de algo intelectual, mas sim de algo relacional, algo íntimo. E nós queremos, Espírito Santo, conhecer Jesus. E sabemos que tu foi enviado para nos ajudar nisso. Sabemos que Jesus é a expressão do Pai. Então nós queremos conhecê-lo. Nós queremos conhecer o Pai. Nós queremos estar com o Pai. Eu quero te pedir nessa manhã, Espírito Santo, que tu desperte em cada um de nós um desejo que talvez nós nunca sentimos antes, de nos relacionar contigo, através da oração e através da palavra, através da comunhão com os irmãos, a partir do compartilhar a vida, Senhor.
Desperta em nós, Senhor, esse desejo que só Tu pode despertar. Mas também nós precisamos de Ti para nos mover, precisamos de Ti, Espírito Santo, para ir dar a resposta a partir do desejo que está sendo gerado em nós. Senhor, eu oro para que nós possamos despertar a cada manhã com o desejo de Te conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho mais profundamente, um pouco mais intimamente. Eu oro para que a cada novo dia possa crescer em nós a revelação do Filho, mostrando Sua beleza, Sua bondade, Sua graça, Sua misericórdia. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para que possamos ver o Filho. Abre os nossos olhos para podermos contemplar Jesus em toda a sua plenitude. Jesus, nós queremos Te conhecer, nós precisamos Te conhecer, Jesus. Hoje existem tantos falsos deuses, falsos profetas, imitadores. Senhor, nós não vamos ser enganados, porque nós vamos Te conhecer. Nós desejamos Te conhecer. E para isso, o Espírito Santo abre os nossos olhos para podermos contemplar Cristo. Nos ajuda, Senhor. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que nós usamos nosso relacionamento contigo de uma maneira tão ignorante, tão imatura, visando sempre um benefício para nós mesmos. E o foco não era estar contigo. Mas hoje isso tem mudado, Senhor. E nós entendemos que um relacionamento com Deus é para estar com Deus. Nós entendemos que a obra da cruz proporcionou nós estarmos com o Pai, o que não era mais possível. Vem, Senhor. Vem, Senhor, completa a boa obra que Tu começou em nós. Completa a boa obra que Tu começou em nós, Senhor. Nós precisamos disso. Nós desejamos isso, nós queremos isso. Não queremos estar vivendo uma vida religiosa. Não, nós queremos viver como filhos apaixonados pelo Pai. Que foram atraídos pelo Seu amor. Filhos que amam profundamente o Pai com a sua própria vida, a ponto de entregar a sua própria vida, assim como tantos outros irmãos que nós vemos na palavra e que têm feito até hoje isso, entregam sua vida por amor ao Pai. Senhor, talvez nós não estamos nesse nível, mas queremos chegar lá. Nós desejamos, Senhor, nós queremos Te conhecer cada dia mais profundamente. Enche os nossos corações de afeição, enche os nossos corações de afeição por Ti, Senhor. Enche os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Aleluia. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.